é que Paulo ele deixa bem claro que ele suplica a Deus para que Deus tenha misericórdia de um povo, para que este povo também seja salvo para a glória de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que para a obra de Deus avançar, é necessário a igreja romper e marchar em oração para a glória de Deus. A igreja ela não pode abandonar a prática da oração, porque se a gente observar, missionária, desde o livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden, Gênesis capítulo de número 3, lá no versículo de número 8, está escrito que na viração do dia, Deus vinha para poder conversar com Adão. Então nós precisamos entender que o homem ele foi criado primeiramente para ter relacionamento com Deus. Pastor, mas o homem não foi criado para ser um adorador? Pastor, mas o homem não foi criado para ser fiel aqui na terra? Sim, mas antes de você ser um adorador, você tem que ter intimidade com o nosso bondoso Deus. Então Deus ele cria um homem para ter relacionamento, mas a desobediência faz um homem crescer com temor, com medo. A prova disso está no livro dos Juízes. O povo está perecendo. Aí o texto nos diz em Juízes capítulo de número 6 que o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de um carvalho que está em Ofra. Está observando Gideão malhando o trigo no lagar. Aí de tanto ele observar Gideão malhando o trigo no lagar, ele brada: ei! O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas o homem ele está crescendo com tanto medo que ele vai indagar dizendo: se Deus é conosco, por que está acontecendo isso? Se Deus vai nos livrar, por que nós estamos nessa situação? Aí o anjo do Senhor vem e traz as qualidades que o próprio Deus já tinha colocado sobre o homem. Talvez eu esteja falando com pessoas que paralisaram na fé porque deixou o medo domar ele, mas eu preciso te dizer que o Espírito de Deus não traz em você medo, mas ele traz em você ousadia para você ser conduzido de uma forma que ainda agrada o nosso bondoso Deus. Ele não te deu o espírito de temor, irmãos, mas te deu o espírito de ousadia para você tocar em serpente, ela não te fazer mal. Você apontar o dedo e dizer: sai dele em nome de Jesus, e sair para a glória de Deus. O negócio é tão tremendo que a gente observa que 90% do ministério de Jesus foi orando. Ele operava, mas ele saía à parte para poder o quê? Orar. Ele operava e saía à parte para poder orar. Aí a gente observa Lucas escrevendo no capítulo de número 11, a partir do versículo 1, os discípulos olhando para Jesus e dizendo assim: mestre, também nos ensina a orar? Ele não fala: mestre, nos ensina a evangelizar, nos ensina a pregar, mas eles observam que Jesus é um homem de tanta oração, que eles desejam ser da mesma forma, e diz: nos ensina a orar, assim como João também ensinou os seus discípulos. Eu quero abrir aqui um parênteses para lhe dizer nessa noite: você que quer ser conduzido na missão, volte primeiro para o lugar de intimidade, porque se você não tiver intimidade, jamais o Espírito de Deus vai lhe conduzir. Mas se você for para lá, ele vai te usar para a glória do nome dele. Ei, irmão,
sinceridade, mas eu aprendi, pastor, que antes de eu me levantar para ensinar, eu tenho que, irmãos, que sentar para poder aprender, irmãos. E desculpa a sinceridade, sem intimidade não dá certo. Não vai. Então a gente observa que Paulo, ele é um homem de súplicas, de orações, porque ele entende que precisa ter um bom relacionamento para a obra de Deus desbravar. Aí eu quero pegar o gancho da missionária, porque essa oração, essa súplica, ele não faz de qualquer maneira. Está no texto, irmãos. Eu não estou introduzindo na sua mente a minha própria ideologia. O texto nos diz que ele faz a súplica de bom grado, com coração alegre. Irmãos, não podemos só amar a pregação, mas nós precisamos amar o povo a qual vai receber a pregação. Eu não posso amar somente a mensagem, mas eu tenho que amar aqueles que estão recebendo a mensagem para me fazer de coração aberto para a glória de Deus. Pastor, e tem como amar a Deus e não amar os ouvintes? A gente observa nas escrituras que tem como. Exemplo disso, o profeta Jonas. Irmãos, olha só, nós gostamos de titular Jonas como profeta fujão. É assim ou não é? Se o irmão não quer fazer a obra, a gente chama eles de profeta o quê? Jonas. Se a pessoa se esconde, a gente já chama eles de quê? Jonas. Mas a gente tem que analisar o contexto. Jonas não era fujão. Jonas apenas queria justiça, porque o povo a qual ele vai pregar é um povo perverso, é um povo terrível. Eu vou dar aqui um exemplo, irmãos, e sem hipocrisia. É fácil pregar o evangelho para um pedófilo? Seja sincero, irmãos. É fácil você pregar o evangelho para uma pessoa que você sabe que bate na esposa? Não. Então esse é o cenário de Jonas. Ele não é um profeta fujão, ele apenas quer uma justiça da parte de Deus. Por isso, ao invés dele ir para Tarso, ele foge para onde, irmãos? Para onde? Tem gente na dúvida, né? Mas é isso mesmo, para Nínive. Ele foge. Ele não é um profeta fujão, ele apenas quer justiça. A prova disso é quando o povo se arrepende. Debaixo de um pé de abóbora ele diz: eu sabia, Deus, que tu ia perdoar eles. É por isso que eu não queria pregar. Eu não queria arrependimento, eu queria justiça. Mas quem está cheio do Espírito Santo entende que Deus não criou o homem para andar com a pistola na cintura. Entende que Deus não criou o homem para passar a noite cheirando cocaína. Mas ele entende que Deus criou o homem para ser cheio da presença de Deus. É por isso que a gente não pode andar por vista, irmãos. Pastor, quer dizer que o senhor concorda com tudo isso? Não. O pedófilo tem que ser alcançado pela palavra, mas a consequência é a cadeia. É assim ou não é? Quem espanca tem que ser alcançado pela palavra, mas a consequência é o quê? O tribunal, o juiz. A consequência não escapa, mas ele também merece o evangelho para a alma dele ser salvo para a glória de Deus. Então nós estamos aqui, irmãos, sendo orientado por um homem que tinha bagagem, por um homem que vivia aquilo que pregava. E qual é a prova que eu tenho que Paulo amava aqueles a qual ele pregava? A gente observa lá no livro de Atos, capítulo de número 20. Paulo, ele chega em uma certa cidade, faz a obra missionária,
mas está tudo pronto para ele partir no dia seguinte. Quando os irmãos ficam sabendo que Paulo vai partir, eles organizam um culto. E quem é o pregador do culto? Paulo. Eles arrumam um cenáculo. O cenáculo, o lugar da reunião, está no 3º andar. Nesse lugar vai pessoas convidadas. Um homem por nome de Eutico vai para este culto alegre, vai para o culto regozijando. Paulo começa a pregar, irmãos, e até aí está tudo bem. Por que até aí está tudo bem? Porque tudo começa bem. Eu disse que tudo começa o que, meus irmãos? Bem. Se você pega o novo convertido e chama ele para o monte, ele vai com fervor, porque o começo é muito bom. Para ele está tudo bem. No início do culto as pessoas vêm dando glória a Deus e aleluia, porque o começo vai bem. Agora o negócio estreito, irmãos, é quando a coisa se estende. Quando a pessoa já tem 10, 15 anos de crente, aí já não vai mais na mesma essência. Para ele não está mais as coisas indo bem. Para ele as coisas estão prolongando. Para Eutico estava tudo bem, mas quando o discurso começa a prolongar, ele vai para a janela. E uma observação que eu quero fazer aqui, irmão: geralmente quem vai para a janela está prestando atenção no lado de dentro ou no lado de fora? Do lado de fora. Mas Eutico está do lado de dentro ou do lado de fora? De dentro, mas a sua visão está onde? Do lado de fora. Desculpa a sinceridade, irmãos, mas se quisermos ser cheio da presença de Deus, não é só o nosso corpo que precisa estar aqui dentro, mas por completo precisa estar aqui do lado de dentro. Tem muitos que o corpo está aqui e a mente está lá fora, porque o louvor para ele já se tornou chato, a mensagem para ele já se tornou chato, já não sente mais prazer nas coisas de Deus. Sabe quando é que uma pessoa está enfatizado das coisas? Quando começa a reclamar do departamento. No começo para ela tudo ia bem, mas agora o departamento já não está bem, porque ela está enfadada, já não quer mais estar enraizado nas coisas de Deus. Aleluia! Quando você chamava para ir para o culto, para ele era uma alegria ir para o culto. Hoje você chama, ele inventa um bocado de desculpa. Por quê? Porque já não tem mais prazer nas coisas de Deus. Tá como Eutico, o corpo está aqui dentro, mas a visão está lá do lado de fora. E aí, irmãos, você precisa entender uma coisa: enquanto o Eutico está prestando atenção nas coisas de fora, do lado de dentro a palavra está sendo pregada, a mensagem está sendo lançada. Pastor, por que tem gente que sai do culto avivado e tem gente que sai mais desanimado? Porque ele não recebeu a palavra que foi lançada do altar, porque a mente dele está lá do lado de fora. Mas tomara que o Espírito de Deus te introduza no rebanho nessa noite, para ele te conduzir em pastos verdejantes e você sair cheio da presença de Deus. Ei, irmão. Oh, glória. Aleluia. Aí olha só, ainda no mesmo contexto, Eutico, ele cai num profundo sono. Cai num profundo que, irmãos? Sono. Deixa eu só olhar aqui para mim não passar do horário. Relógio, para. Para. Tira a pilha, irmã. Me ajuda. É brincadeira, tá, irmãos? Eu disse que serei breve. Eutico cai num profundo sono, irmãos. Quando ele cai, os que estão lá embaixo consideram ele como o que, irmãos? Como o quê?
morto. Os que estão lá embaixo disse o quê? Morreu. Os que estão embaixo disse o quê? Os que estão em cima grita, caiu. Os que estão embaixo disse o quê? E os que estão no terceiro andar disse o quê? Caiu. Mas a culpa foi de Paulo? Hã? A culpa foi dos irmãos que estavam lá? A culpa foi de quem? De quem? Dele mesmo. Irmãos, nós precisamos segurar a pemba, irmãos. Porque tem muita gente colocando culpa no pastor. Tem muita gente colocando culpa nos irmãos da igreja, sendo que a culpa está em quem? Sendo que a culpa está em quem? Nele mesmo. Porque você tem a escolha de receber o evangelho, sim ou não? Mas uma coisa você não tem escolha. Porque no dia da queda, ou você vai ouvir a turma de baixo gritando, morreu, ou você vai ouvir a turma de cima ouvindo o quê? Gritando o quê? Caiu. Aqui ele ainda tem a escolha de receber ou não. Mas depois que morre espiritualmente, ou você ouve que você morreu, ou que você o que, irmãos? Caiu. Aí olha só, quando ele cai, está escrito que Paulo desce. Quando Paulo chega, ele está sem sinais. Ele não se mexe. Ele não está fazendo absolutamente nada. Mas olha só, Paulo abraça ele. Paulo abraça. E quando Paulo abraça, ele grita para as duas multidões: ele não está, porque a alma ainda está. Vou repetir. Ele não está, porque nele ainda tem o que, irmãos? Ainda tem alma dentro dele. Irmãos, desculpa a sinceridade, mas nós estamos em uma época em que alguns só valorizam a pessoa quando ele está fazendo alguma coisa. Se canta, eu abraço. Se louva, estou com ele. Mas se desanimou, não é mais meu irmão na fé. É assim ou não é? É. E você conhece uma pessoa através do abraço. Você quer ganhar alguém para Cristo? Abrace essa pessoa. Paulo abraçou e disse: não, ele ainda tem alma. Irmãos, é muito bom quando um jovem vem aqui e pelo Espírito Santo fala em línguas estranhas, sim ou não? Hã? Mas a pessoa que passa o culto sentado sem falar nada, ele também tem alma, sim ou não, irmãos? É muito bom quando uma pessoa está congregando, é ou não é, meu irmão? É maravilhoso. Mas a pessoa que está desanimada e parou de congregar também tem alma, sim ou não, meus irmãos? Hã? Tem ou não tem, minha irmã? Tem. É muito bom quando alguém abraça a causa, sim ou não? Mas a pessoa que não abraça também tem alma, sim ou não? E por que é que nós não vamos atrás dessas pessoas para abraçar elas, se elas também têm alma? Ei, que camando prega, eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui que vai voltar a ceiar para a glória de Deus. Eu creio que eu estou pregando para pessoas que vai voltar para o conjunto para a glória de Deus.
Sabe por quê? Porque a sua alma vale mais do que a bateria. A sua alma vale mais do que o microfone. A sua alma vale mais do que a caixa de som. A sua alma vale mais do que o banco da igreja. A sua... Meu Deus! Fica de pé, meu irmão. Você que fez assim, você fica de pé. É você mesmo. Lá de trás. Fica de pé. As duas, já que levantou, fica de pé. Aleluia. Oh meu Deus, porque na minha vez eu olho para um lado e não tem ninguém aqui para somar comigo. Amando rebre de cavacérquia. Oh meu Deus, porque dá certo para tanta gente, na minha vez parece que dá tudo errado. Fica amando, rei. Oh meu Deus, porque comigo é diferente. Eu olho para um lado, eu não vejo ninguém para me apoiar. O tanto de gente que eu já apoiei, mas na minha vez, cadê? Mas o Espírito te dizer, ainda que você olhe para a direita, para a esquerda e não veja ninguém fisicamente, o Espírito de Deus te dou o abraço que você precisa. Te coloco de pé nessa noite, mulher. Te fortaleço nessa noite, mulher. Te revisto de toda a armadura que vem da parte de Deus, mas você não vai parar. Você não vai parar. Vai voltar a pegar a ferramenta. Vai voltar a pegar a ferramenta para a glória de Deus. Abraça ela aí, minha irmã. Abraça ela aí. Abraça. Amando. Ei, Jeová está na casa, irmãos. Aleluia. Aleluia, vai voltar para a obra, viu? Meu Deus. E vai voltar mais forte. Quantos credes, amém? Olha só, Paulo abraça, pode sentar. Porque para você ganhar alguém, você tem que abraçar essa pessoa. Aí ele volta vivinho. Aí o sermão que tinha prolongado, agora é que vai estender mesmo. Vai arraiar o dia e Paulo pregando. E Eutico, lá, dando lugar para Jeová. Porque é assim que ele faz. E Paulo é esse, meus irmãos, que além de suplicar, de clamar pelo povo, ele faz de bom grado, com coração alegre. A gente observa que do versículo 3 ao versículo de número 9, Paulo ele vai introduzir Cristo como Senhor e Salvador. No versículo de número 9 ele disse: olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Detalhe no versículo de número 9: se com a tua boca confessares Jesus como que, irmãos? Como Senhor. Agora uma pergunta retórica, onde eu mesmo vou responder. Se Ele é o nosso Senhor, por que às vezes não queremos obedecer a Ele? Ele é nosso Senhor. Se Ele é nosso Senhor, quem tem que nos conduzir é quem? É Ele. Foi uma coisa que eu assentei no meu coração quando eu tomei essa decisão, irmãos. Se for para servir a Deus, eu quero servir de verdade. É para ser com sinceridade. Se é para vestir a camisa do time, irmãos, honre a camisa do time que você está vestindo. Seja fiel até a morte para a glória de Deus. Pastor, não é fácil, mas quem disse que para os nossos antepassados foram fácil, meus irmãos?
João registrou no capítulo 16, versículo 33, Jesus dizendo assim: no mundo tereis o quê? Aflições. A nossa vida é pautada para passarmos por dias maus. É batalha, é peleja, é porfia, é briga, meus irmãos. Mas em todos os momentos o Senhor está conosco para a glória do nome dEle. Ele não abandona, Ele não te descarta, Ele passa contigo passo a passo. Quando Paulo ele introduz que com a boca se faz confissão e que com o coração se crê para a justiça, ele vai dizer assim: ó gente, como porém os que estão lá vão invocar uma pessoa que eles não conhecem? E como é que eles vão ouvir o evangelho se não há quem pregue? E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós somos privilegiados. Porque privilegiado, servir a Deus não é um fardo. E no dia que o fardo estiver pesado, ele fala: vinde após mim, venha, venha, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Servir a Deus é um privilégio, pastor. É um privilégio. Muitos queriam estar aqui, mas infelizmente já não estão mais com essa oportunidade. E nós temos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo também, aleluia, como uma pessoa de autoridade para introduzir o evangelho. Por que ele é uma pessoa de autoridade? Porque se a gente observar no livro de Atos, capítulo 19, lá no versículo de número 35, está escrito que toda a cidade de Éfeso guardava o templo da deusa Diana. Olha só, toda a cidade de Éfeso guardava o templo da deusa Diana. Uma pergunta que eu faço para a igreja: se toda a cidade de Éfeso guardava o templo da deusa Diana, como é que vai nascer uma igreja naquele lugar? Está escrito, irmãos, Atos capítulo 19, versículo 35, está escrito que toda a cidade de Éfeso guardava o templo da deusa Diana. Era um povo pagão. Se toda a cidade de Éfeso guardava esse templo, como é que vai nascer uma igreja naquele lugar? As entrelinhas de Atos dos Apóstolos vai nos dizer que o apóstolo Paulo envia para Éfeso um casal conhecido como Priscila e Áquila. Quando Priscila e Áquila chegam na cidade de Éfeso, eles vão montar uma base espiritual da igreja, orando, pagando preço, buscando na presença de Deus. Depois de 2 para 3 anos, Paulo chega na cidade de Éfeso. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele aluga um cômodo. Eu não sei o tamanho do lugar porque a Bíblia não detalha, mas ele aluga um cômodo e no decorrer de 3 anos ele vai pegar a Torá e começa a empurrar a Torá naquele povo para a glória de Deus. Ele pega a lei de Moisés, ele pega os escritos e aponta tudo para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Conforme ele vai enxertando a palavra, a cidade vai ficando chacoalhada, milagres vai começando a acontecer. Tanto é o milagre que alguns dizem assim: Paulo, fulano de tal não veio, mas me empresta o teu lenço para que eu coloque nele e no nome de Jesus ele seja curado. Não foi o lenço, mas o Jesus que Paulo pregava vai curar aquelas pessoas. Pessoas vão se apostatando daquela mandinga, pessoas vão se apostatando da idolatria, vai entregando a vida para Cristo. Nasce uma igreja naquele lugar. E eu preciso abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui nessa noite: igreja não cresce com oba-oba, o quarteirão não se converte com meninice. Igreja cresce com o ensino da palavra de Deus. É com
a palavra. É com o ensino da palavra de Deus que a igreja cresce, se edifica. É assim, pastor, que a igreja vai crescendo, vai avante. Desculpa, meus irmãos, mas é nessa marcha que Cristo me conduz. E nós precisamos, irmãos, meditar na palavra de dia, meditar de noite para a glória de Deus. Precisamos seguir avante. Aqui está escrito: como pregarão, se não for o que, meus amados irmãos? Eita, 5 minutos eu encerro. E como pregarão, se não for o que? Enviados. Irmãos, nós precisamos despertar para a obra missionária. Nós precisamos despertar. A gente observa em Mateus capítulo de número 10, Jesus enviando seus discípulos, que posteriormente foram chamados de apóstolos. Somente os apóstolos vão de 2 em 2. Com o passar dos dias, Jesus não envia mais só os 12. Ele designa outros 70 para também fazer a obra missionária. Essa responsabilidade, ela é passada para a igreja. E a gente entende isso no livro de Atos, capítulo de número 1 a seguir. Jesus exortando os apóstolos, dizendo: não se ausentem de Jerusalém, mas espere cumprir a promessa do Pai, a qual ele disse que vai derramar do seu Espírito. E quando isso acontecer, vocês serão revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, esse revestimento é para um propósito. Não é um revestimento somente para mim ser edificado, mas é para mim, na direção do Espírito, edificar outras pessoas para a glória de Deus. E aí vocês vão na Judeia, porque começa ao redor. Depois da Judeia, vocês vão indo Samaria, vão indo Jerusalém, vão indo aos confins da terra. Mas primeiro a obra vai sendo feita ao redor. Às vezes nós pensamos na África, pensamos lá fora, mas tem um filho dentro da sua casa que precisa te conhecer ao redor da mesa, no momento que ele vai deitar, quando você está indo com ele no caminho, porque nessas oportunidades o Espírito quer te usar para instruir o menino no caminho em que deve andar, para a glória de Deus. Irmão, aquela fonte que estava aberta lá atrás para os apóstolos, continua aberta também no dia de hoje. Se você crê, essa palavra vai gerar dentro de ti fonte de água viva. Dá de água para quem tem sede, dá de água para quem tem sede, vai dando de água para quem tem sede, mas deixa ele te usar para a glória dele. Eita, irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, pelas oportunidades que Deus me dá para ministrar em culto de missões. Eu já tive a oportunidade de por alguns anos estar na frente desse departamento, e com a ajuda de Deus, irmãos, porque a gente não faz nada, o Espírito Santo tem feito maravilhas. É gratificante, irmãos. Eu sei que é espinhoso, mas o gostoso é quando vem o fruto. Alguém olhando para você e comentando com o irmão: rapaz, eu dou graças a Deus pela vida daquele irmão, porque ele foi instrumento de Deus na minha vida. É bom, meu irmão. Carro é bom, é uma bênção de Deus. Casa também é bom, é maravilha de Deus. Mas você ouvir um testemunho que você é canal de bênção na vida de alguém, irmãos, isso alegra a sua alma. Isso te deixa regozijando na presença de Deus.
E o desejo do meu coração é que o Espírito te renove nessa noite, meu irmão. Que você saia daqui com a sua mente transformada, renovada, para compreender a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Mas não saia da mesma forma, irmãos. Saia desejando. Saia com seu coração ardente por missões. E busque a presença dele de uma forma sobrenatural. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela oportunidade de conhecer o pastor, juntamente com os irmãos em Cristo. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando os amados irmãos. A serva de Deus, que às vezes dá um pulo lá no ministério. Bom te ver aqui. Principalmente essa princesa do Senhor, né, que louva com graça. Que Deus continue te abençoando. Amém? Irmãos, continue nessa força. Amém? Não deixe de crer que Deus pode fazer grandes coisas. Você que tem filho que infelizmente está em caminhos tortuosos, não desista de orar. Não desista de buscar, meu irmão. Eu falo isso porque eu sou testemunha. Há mais de 10 anos atrás eu fui uma das pessoas que lá no Morro do Jardim Barragem 4, divisa com 2, no morro eu falei para alguns colegas: eu vou ser a pior pessoa que tem Águas Lindas. Falei isso. Andava rupinado, tinha prazer em vender rupinol, cocaína. Era uma pessoa que não estava nem para a vida. Mas depois que eu lancei essas palavras, um rapaz foi bater lá na porta de casa, desejando comprar drogas. E eu falei: eu não tenho. Ele: tem, eu sei que tu tem, me vende. Eu não tenho. Eu estava saindo para ir lá no supermercado Candango. Não sei se alguém conhece o supermercado Candango da Avenida do 2. Ele falou: bora, eu te levo. Eu falei: eu não quero. Ele: eu te levo. De tanto ele insistir, irmãos, eu entrei no carro com ele. Quando eu desci no supermercado e ele passou para o quarteirão de baixo, chegou alguns rapazes de moto e tirou a vida dele. Era para alvejar só ele, mas como o parente dele estava com ele, foi junto. Ou seja, se eu tivesse junto, também tinha ido. Não sei se alguns conheceram, mas ele era conhecido como Ratinho, finado Ratinho lá do 4. Depois desses dias, eu fui recebendo o convite: vamos para o culto. E eu louvo a Deus porque teve alguém que pregou essa palavra aos meus ouvidos, me fazendo crer que Jesus, ele cura, liberta, batiza. E eu ainda creio que em breve ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, irmão. Você, mãe, que paga um preço, não desista. Jeová pode visitar lá. Jeová quebra grilhões, ele quebra o arco, ele corta o laço, e ele ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele faz obra, irmãos, e agindo Deus, quem impedirá? Esse é o Deus que nós servimos. Quem crê diz amém. Não poderia deixar de perguntar: alguém quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Pastor, eu quero reconciliar. Vem para me orar por você, serva de Deus, servo de Deus. Tem alguém que deseja renovar a aliança com Cristo? Se não tem, que Deus vos abençoe. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado e engrandecido. Eu vou passar o microfone para a missionária fazer o término aqui logo.